Olá, meus irmãos, tudo bom com vocês? Então, nós vamos dar início hoje à nossa segunda parte, onde nós vamos falar sobre casamento cristão, né? O início da família, né? E hoje nós vamos falar um pouco sobre a família é a base da sociedade, é o tema do capítulo 1, e vamos dar início, tá bom? O conselho aqui, irmãos, é que por mais que eu esteja gravando esse vídeo, é muito importante que você faça o acompanhamento na apostila, né? Se você tem acesso à apostila, é importante que você leia, que você veja as referências bíblicas. Então isso vai ser muito importante para o seu aprendizado, tá bom? Se Deus quiser, e Ele quer com certeza, breve nós vamos estar reunidos de novo para a gente poder aprender mais sobre família, sobre um lar cristão, e isso vai ser tremendo para nós, tá bom? Lembrando que na próxima semana, tá? Já na próxima semana, na segunda-feira, nós vamos estar tendo aula online, certo? Nós vamos usar o Google Meet, nós teremos o curso da turma de 18h30 e às 21 horas também, tá certo? Se acontecer alguma alteração, a gente vai conversando e vendo como é que vai fazer, mas até o momento é isso que está combinado, tá bom? Então vamos dar início à aula. A família é a base da sociedade. Então vamos ver aqui alguns pontos bem importantes. O que é a família? Vamos ver aqui esse primeiro ponto. A família é a primeira comunidade da raça humana. Ela surgiu antes de todas as instituições, antes que se formassem os povos e as nações. Ela é o núcleo básico da sociedade. Irmãos, só existe sociedade, só existe mundo, porque o Senhor criou a família. Então, a base da sociedade é a família. Então, nós podemos ver que, à medida que nós olhamos ao nosso redor e vemos a sociedade em que nós vivemos, nós vemos o nível de saúde que estão as famílias, né? Isso é muito perceptível, porque a família ela é a base da sociedade. Então, Gênesis 1:27 diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou. Segundo ponto, Deus é o criador da família. Isso aqui é importante. Deus é o criador da família. Portanto, Ele é o único que tem a autoridade e o direito de dizer o que é a família, para que existe e como deve funcionar. Hoje, irmãos, o que a gente vê é uma enxurrada de opiniões, de psicólogos, de pessoas da mídia, e todo mundo dizendo que família é isso, família é aquilo, porque família é assim, porque família é assado. Mas aquele que criou a família, é ele que tem a autoridade e o direito de dizer o que é de fato família, para que ela existe e como ela deve funcionar. Então, é importante nós termos essa percepção, porque às vezes as referências que nós temos do que é família é contrário àquilo que Deus estabeleceu como família. Então, esse curso é para isso, para que a gente possa alinhar a nossa casa com os padrões daquele que criou a família. Tá bom? Então, vamos aqui para o nosso terceiro ponto. Qual a situação atual da sociedade? A crise da sociedade de hoje está principalmente nas famílias, como nós já falamos. Nos lares existem tensões, contendas, discussões, iras, gritarias, ofensas, ressentimentos, amarguras e até separações e divórcios. Aí ele fala aqui uma frase: a família é o alvo dos maiores ataques de Satanás. Por isso, deve ser também o alvo dos maiores investimentos da igreja e da sociedade. Sempre que nós quisermos, irmãos, fazer algo grande, que impacte, que vai impactar a vida das pessoas em grande proporção,
você pode ver que o investimento está na família, né? Sempre que o diabo consegue alcançar os lares, alcançar as famílias e disseminar as suas mentiras, a sua cultura satânica, mundana, nós vemos que a nossa sociedade ela vem piorando, né? Mas nós cremos que nós como igreja, nós teremos lares saudáveis, cheios do Espírito Santo, né? Nos padrões bíblicos, e nós vamos ver o Senhor mudar a sociedade em que nós vivemos a partir da sua casa e da sua casa, tá bom? Então vamos continuar. A destruição da família acontece porque o homem abandonou o conselho de Deus e adotou os critérios e ideais humanos. Tem a igreja a solução para os problemas da família? Pode Jesus Cristo salvar a família? Com certeza. Tá bom? Objetivo desse estudo. Vamos aqui ao objetivo desse estudo. Transmitir o conselho de Deus sobre a família, para que se possa vivê-lo e ensiná-lo a outros. Ensinar a proteger nossas esposas, maridos e filhos dos ataques de Satanás e de corrente mundana que destrói as famílias. Edificar a igreja como base em famílias sólidas. Se as famílias são santas e sólidas, a igreja é santa e sólida. Isso é o que a gente já falou um pouquinho no começo da nossa aula, mas isso é uma verdade, irmãos. Eu creio que em cada lar nós teremos famílias santas edificadas na rocha, e a partir daí nós seremos não somente uma igreja mais forte, mas nós seremos uma igreja influente e nós teremos uma sociedade muito melhor. Vê só esse outro ponto que ele fala aqui. Preparar famílias para serem exemplo para a sociedade, né? Que nós possamos ter na nossa casa um padrão de família dentro dos critérios bíblicos, onde nós vamos ser exemplo para a sociedade. Ele cita aqui o texto de Mateus 5, 13, 14, que vai falar sobre o sal da terra, né? A luz do mundo. E tem uma parte lá no versículo 16 que diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Então veja só, quando o mundo ver brilhar a nossa luz dentro das nossas casas, as nossas boas obras, eles vão glorificar ao nosso Deus, né? Então vamos aqui a um outro ponto importante: recursos para a construção da família. Ele vai citar aqui 3 pontos importantíssimos, irmãos, e todos esses 3 pontos, eles estão acessíveis para nós. Vamos lá, ele começa com um versículo bíblico: se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que a edificam. Veja que é um trabalho conjunto. O Senhor edifica, a gente edifica. A gente edifica, o Senhor edifica. Então, o Senhor está edificando a casa e nós também estamos edificando. Nós não podemos deixar de edificar, é o nosso trabalho também, né? O Senhor está ali nos dando os alicerces, nos dando as ferramentas, então nós temos que trabalhar na edificação também, tá? Então vamos lá para os 3 pontos que ele cita aqui. O primeiro, nós temos instrução claras da palavra de Deus. Instrução clara, meus amados. Em Salmos 19, ele fala assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. E no 9 ele diz: o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Então, a palavra de Deus é uma ferramenta, é um instrumento poderoso para que nós possamos reconstruir as famílias, né? E o segundo ponto que ele fala aqui: temos o poder do Espírito Santo. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio.
Contra estas coisas não há lei. Isso está acessível. A palavra de Deus está acessível. Espírito Santo de Deus na sua vida, ele já está aí. E agora o terceiro ponto. Temos a valiosa ajuda do corpo de Cristo. Existem muitos irmãos maduros no corpo de Cristo e com famílias bem formadas, que são exemplos e podem aconselhar e orientar os outros. Então, olha só que importante. A palavra, o Espírito Santo e a igreja. Com essas 3 ferramentas poderosas, nós podemos reconstruir. Sim, eu posso dizer isso, que eu não nasci num lar cristão, mas graças a Deus, né? Hoje, depois de casado já há quase 4 anos, é muito bom ter a palavra de Deus para me instruir, o Espírito Santo de Deus para me guiar, para me dar do fruto do Espírito, e ter a igreja para me instruir, amigos que já são casados há mais tempo e que são padrão e referências para mim, que me auxiliam, me aconselham, né? E mesmo eu que ainda tenho pouco tempo de casado, aqueles que estão casando agora, a gente pode trocar uma ideia, né? E edificar a vida dos nossos irmãos. Vamos ler aqui o texto de Efésios, que a apostila fala no capítulo 4, versículo Efésios 4:15. Não sei se eu salvei aqui. Eu acho que eu não salvei. Mas ele fala sobre a cooperação mútua de cada parte do corpo, né? Então você pode ler lá Efésios 4:15-16. Ele vai falar sobre isso. Irmãos, isso é importantíssimo. O corpo de Cristo, ele tem uma participação muito forte na nossa edificação pessoal, que dirá na edificação da nossa casa, né? Mas veja bem, procure sempre conselho de irmãos maduros, né? Cujas famílias são referenciais, tá bom? Então, vamos aqui tratar um pouco mais a fundo aqui sobre algumas outras questões. Qual é a nossa esperança e fé para as famílias da igreja? Qual a nossa expectativa? Qual a nossa esperança, né, a respeito das famílias da igreja de Jesus? Esperamos ter famílias que vivam a realidade do reino de Deus, lares que o agradem. Cremos que ele nos aperfeiçoará até sermos, olha só, qual que é o nosso alvo, é a nossa expectativa e a nossa esperança. Ser um povo formado por famílias sólidas e estáveis, solteiros que mantenham sua santidade, casais que vivam em harmonia e fidelidade, filhos obedientes e que respeitem seus pais, esposas submissas, maridos amorosos e responsáveis, um povo que saiba trabalhar, estudar, progredir, casar, criar filhos, cuidar de suas casas com disciplina e ordem, um povo de discípulos diligentes, responsáveis, generosos e que saibam servir, um povo formado por famílias sadias e felizes, em que haja amor, paz e alegria. É aqui que nós queremos chegar. E esse curso é uma ferramenta poderosa que Deus nos deu para estar lhe auxiliando, para estar lhe instruindo através da palavra de Deus. Mas, como nós já falamos, algumas coisas vão ser importantes: a palavra, o Espírito Santo e a igreja. Então, eu quero só deixar aqui algumas perguntas aqui para que você possa refletir, e nós já vamos dar por encerrado o nosso primeiro capítulo. E na semana que vem a gente já vai ter aula online, tá bom? Então, algumas perguntas aqui para que você possa meditar. Qual a verdade básica e fundamental que precisamos saber sobre família? Essa é a primeira pergunta. Faça uma lista dos motivos que levam à destruição das famílias. Como a palavra de Deus vai nos ajudar na reconstrução das famílias? De que maneira o Espírito Santo vai nos ajudar a superar os problemas familiares? Pense a respeito disso. Medite a respeito disso. Tenho certeza que o Senhor
há de se revelar a você e você já vai começar a colocar em prática tudo isso que nós estamos falando aqui. Desculpa o barulhinho, foi a minha caixinha aqui que desliga sozinha quando não tem nenhuma atividade. Mas enfim, esse foi um vídeo bem rápido, a intenção é ser bem curto, né? E semana que vem estaremos juntos, que você possa ser tremendamente edificado com o estudo desse primeiro capítulo, tá bom? Um grande abraço e até mais.